Se você é alguém que se pergunta, por que não ganha dinheiro com uma estratégia que todos ganham? Mesmo em uma estratégia testada, você continua perdendo consistentemente? Então, este vídeo é para você. Você está angustiado por não conseguir operar a estratégia que todos operam com sucesso. O primeiro passo para encerrar este sentimento, se não totalmente, parte dele, é identificar qual é a sua personalidade de trader. Dentre uma das personalidades identificadas pelos psicólogos que acompanham e estudam o comportamento no mercado financeiro, está a personalidade de Hulk. O tipo Hulk, ou valentão agressivo, é o tipo do trader zangado. E o tipo macho alfa que sempre tem a última palavra em discussões comerciais ou nas redes sociais. Esse é um perfil fácil de identificar, pois gosta de falar sobre suas grandes posições, seus grandes lucros, mas também gosta de impressionar com as grandes perdas que sofreu e suportar as dores como um homem de verdade. Nas redes sociais, normalmente compartilha fotos de viagens, hotéis, carros esportivos e jantares de gala. Esse é o tipo de trader que fica rico ou morre tentando. O tipo Scrooge adora falar sobre o gerenciamento de risco. Estuda constantemente estatísticas e opera, pelo que julga ser seguro. Ao falar com um trader, este tipo frequentemente falará sobre operações nas quais teve lucros, com um stop loss acima do ponto de equilíbrio, ou onde obteve lucros parciais. Muito raramente, você ouvirá uma conversa sobre grandes vencedores ou todo o dinheiro que ele ganhou. Controle, risco, ganhos lentos mas constantes, e sempre com o dedo no mouse, buscando entrar em todas as operações, são as características que marcam um operador Scrooge. Salsicha Scooby-Doo é o trader que tem fome de ganhos, porém, vive ansioso e trava na hora de entrar nas operações. É um trader assustado, que fica debruçado sobre o gráfico ou fluxo, na tela. Engole estratégias e mais estratégias, e não opera nenhuma delas. Fala com frequência sobre as configurações e as operações em potencial que encontra nos gráficos. Este tipo, constantemente, compartilha capturas de tela de negociações, que estão prontas para acontecer, mas sempre procura por mais confirmações. É muito fácil identificar este tipo de trader, pois, geralmente é o trader que não entrará nas operações que ele mesmo identificou, porque não parecia certo, ou pior, entrará em uma operação tarde demais, porque não tinha certeza. Outra característica é o questionamento constante e a busca pela opinião de outros traders para confirmar sua expectativa. Já o trader experiente é o perfil que domina a ansiedade e a incerteza. É um tipo que já foi Hulk, Scrooge e Scooby-Doo. A paciência é a principal característica destes traders. Normalmente, não há hesitação, pois suas estratégias são testadas. Este tipo de trader confia plenamente em suas estratégias e entende que a perda é parte do trabalho e do aprendizado. São operadores que operam por poucas horas do dia e fazem normalmente 2 operações somente. O interessante é que estes perfis podem ser combinados. Existem os gananciosos agressivos, ou seja, o Hulk Scrooge, e o Scooby Scrooge, o famoso medroso ganancioso. Mas, como identificar o seu perfil de trader? Faça a si mesmo 4 perguntas. Frequentemente, eu perco as entradas, embora as veja evoluindo bem na minha frente? Esse é um sinal de que você é um Scooby-Doo. Eu entro muito cedo nas operações, sem esperar pela confirmação de minhas regras de negociação. Você pode ser um Scrooge ganancioso, ou um Hulk agressivo e impaciente. Eu executo minha ordem de lucro tarde demais, e frequentemente vejo o preço se revertendo. Certamente, você é um Scrooge, almejando por grandes ganhos somente. Eu encerro as negociações muito cedo, antes mesmo de atingir o alvo, para garantir lucros. Óbvio que você é um Scrooge-Doo. Para vencer estas etapas de iniciação, ajuste os parâmetros de sua estratégia com base em seu tipo de personalidade. Se você não se sente confortável em ficar muito tempo em uma operação, busque alvos menores. Os traders experientes sabem quanto tempo em média duram suas operações vencedoras.
Infelizmente, a maioria dos traders iniciantes não chegam tão longe. Depois de perderem dinheiro com uma estratégia de negociação, eles desistem porque acreditam que a estratégia não funciona. E pior, alteram aleatoriamente as configurações dos indicadores para encontrar explicações para uma negociação perdida. O trader determinado, com uma mentalidade profissional, aceita o fato de que uma estratégia de negociação pode não ser lucrativa desde o início e que há uma variedade de fatores complexos a serem compreendidos. Além disso, os parâmetros de uma estratégia devem ser alterados de uma forma que corresponda à mentalidade e à personalidade do trader. A seguir, destacamos 4 parâmetros de estratégia de negociação importantes e como seu tipo de personalidade, provavelmente, interage com eles. A frequência de negociação e a escolha de tempos gráficos podem ajudá-lo a enquadrar seu perfil. A frequência com que você encontra uma operação depende do tempo gráfico que você segue. Os períodos de 4 horas, ou diário, fornecem menos sinais do que períodos de 1 hora ou 30 minutos. Por este motivo, day traders utilizam períodos de tempo menores que 1 hora. Assim, se você é ganancioso, impaciente ou agressivo, talvez um período de tempo que gere menos sinais seja melhor. Por outro lado, negociar em prazos muito curtos pode facilmente resultar em overtrading para o negociante agressivo ou ganancioso. Para o trader ansioso, períodos de tempo mais baixos podem ser uma boa opção, pois ele encontrará mais oportunidades, em vez de perder a negociação em períodos de tempo mais altos. Como você pode notar, apenas a questão da frequência e da escolha do período de tempo não é fácil de responder. O mito de que negociar no cronograma diário é mais fácil para todos não deve ser levado a sério. Outros traders carecem de compreensão estatística e de como a expectativa e as probabilidades funcionam em uma operação. Para muitos traders iniciantes, portanto, é difícil negociar com uma estratégia de negociação com uma razão de risco relativamente baixa. Enquanto, para alguns é psicologicamente difícil ter uma estratégia de negociação com uma razão de risco alta e uma baixa recompensa. Claramente, traders experientes sabem que uma razão de risco baixa não necessariamente resulta em uma estratégia perdedora. Da mesma forma que uma razão de risco alta não significa automaticamente que a estratégia gerará lucros. Uma estratégia de negociação lucrativa, com uma alta taxa de acerto, pode, e geralmente terá, uma recompensa menor, enquanto uma estratégia de negociação lucrativa, com uma taxa de acerto baixo, poderá ter recompensas mais altas. Para um trader, isso significa que ele deve encontrar a combinação ideal de relação de risco para o seu perfil. Você consegue lidar com longas sequências de perdas e aceitar que só precisa de uma operação lucrativa para compensar vários erros, sem entrar em desespero? Ou, você pode aceitar uma proporção baixa entre o tamanho das negociações vencedoras e perdedoras, que geralmente possuem uma taxa de acerto mais alta. Essas são apenas algumas perguntas que você deve responder por si mesmo. Você costuma ter o número mágico de arriscar 1 ou 2% do capital em qualquer negociação. Há muito mais em um gerenciamento de risco do que apenas ter um limite de perdas para seu capital. Em primeiro lugar, é o seu perfil de trader, que está diretamente ligado à sua personalidade, que determinará a quantidade que você arriscará por operação. Um trader ansioso geralmente escolherá um valor de risco muito pequeno, enquanto o negociante ganancioso e agressivo assume um risco muito grande em cada operação. Os problemas psicológicos, que podem ser gerados por negligência do seu tipo de perfil, podem dificultar no segmento de estratégias, não confiar nas estatísticas, alteração da estratégia com muita frequência, tomada de decisão equivocada, péssimo gerenciamento de risco e, por fim, desistência. Então, é essencial que a combinação, taxa de acerto, risco e recompensa, correspondam à sua personalidade. Quando se trata de encontrar seu nível ideal de risco, pergunte-se como você pode lidar com grandes perdas, ou se pode aceitar um crescimento de conta mais lento, porém constante.
Se você se sentir desconfortável, depois de algumas negociações perdidas sequencialmente, uma estratégia de negociação com uma taxa de acerto baixa e um alto risco não será a melhor opção para você. Agora, você já deve ter percebido que encontrar sua estratégia de negociação ideal para o seu perfil é um processo sem fim, pois, até mesmo, nossa personalidade sofre melhoras ao longo do tempo. Para encontrar seu perfil de trader, siga os seguintes passos. 1. Defina sua personalidade de trader. 2. Encontre, conscientemente, os parâmetros de negociação que melhor correspondem à sua personalidade. 3. Avalie seu desempenho e como você lida com eles. 4. Faça ajustes se tiver problemas. Evite o processo de reengenharia, ou seja, destruir tudo e começar do zero. 5. Repita as etapas 3 e 4 até encontrar o ajuste perfeito.